Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. Ele voltou. Boa tarde, Felipe, beleza? Fala, Zequinha. Boa tarde, irmão. Beleza, você? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tirando a feiura, tá tudo certo. Igualmente pra você, cara. Obrigado. Tirando a feiura, é importante que você é gente boa, Sim, cara do tá com bem. saúde, cara. É isso aí, cara. Ter saúde. É isso aí. Então, a feiura fazer o quê, né? Faz parte, fazer o quê? É a vida. Te acompanha aí há muitos anos, cara. Ele não vai te largar, não. Ah, não tem jeito de fazer o quê? Agora, olha só, falando em feio, cara, o Botafogo tá fazendo feio, né? Perdeu ontem, Cara, tá tentando, não complicadíssima tá a vida conseguindo. do Botafogo. Rapaz, O e John perdeu tomou-lhe um ontem, frango. sim. Perdeu ontem de uma maneira, cara, que... Nossa, será que foi aposta? Caraca, que loucura, né, rapaz? Brincadeiras à parte, É, irmão. porque se do jeito cara, que John foi- tem que... O John já falhou também num outro jogo aí, né, Zeca? É verdade. É, Mas ontem foi assim, ontem- inacreditável. Não sei, cara. Acho que ele esperou a bola um pouquinho mais à frente, né? É. Um pouquinho mais pro lado, na verdade. E passou da bola, cara. Tomou aquele Passou, franguinho. cara. É, Que frango ridículo. Essa é a verdade, ridículo. Foi Cara. mesmo. Foi foi ridículo mesmo, o gol que ele tomou. Não tem nem como explicar. Eu pensei, Não será tem. que tinha um humor artilheiro, alguma coisa assim, aquele morrinho no Cara, campo, né? não sei. A bola até quicou, mas... É, mas eu vendo o replay, Acho que a cara, bola perdeu foi a velocidade e ele passou direto, meu irmão. Essa é a verdade. eu não vi nenhum morrinho, Mas fato é, Zeca, que o Botafogo... não tá aquele negócio... Não tá legal, não tá né? acontecendo. Essa Não é a tá, não verdade. tá. O Renato Paiva foi questionado, né, na coletiva, o que tá acontecendo, que o Botafogo, antigamente, né, mesmo fora de casa, ele costumava propor o jogo, gostava de dominar o jogo, isso não tem acontecido. O Botafogo costuma fazer isso mais no Newton Santos, né, mas... Fora de casa também isso acontecia, jogava bem. o ano Botafogo passado. jogava muito, muito fora de casa, ele que tomava conta do jogo, digamos É. assim, né, ele quem propõe o jogo, costuma propor o jogo, né? E o Renato Paiva foi questionado sobre isso. Ele falou que o Botafogo de antigamente não existe mais. Já não Rapaz. existe mais. Fato, isso é uma Ele verdade. falou isso, assim, Eu acho que é. o Botafogo abriu mão de certos jogadores e trouxe jogadores com características diferentes, né? Foi o caso do Luiz Henrique, que tinha como imediato substituto o Júnior Santos, e o Botafogo abriu mão dos dois. Pois é. Né? Isso e que trouxe, complicou. sim, pro lugar trouxe o Arthur, que é completamente diferente, cara. É um jogador completamente diferente dos dois. Não, e os dois saírem, né? A Almada e o Luiz Henrique. Tudo bem, a Almada já tinha tudo Também, combinado. sim, o Botafogo perdeu jogadores muito importantes. Isso. É difícil, cara, você reencontrar o time. Tudo bem que não é passando pano pro Renato, porque ele tem muita culpa em tudo, né? O time dele não consegue jogar bola, defende mal demais, né? Também acho assim, ele teve tempo também, né? O Botafogo Sim, foi eliminado ficou um mês treinando no o clube, Carioca, todo mundo esperava, né? a fase decisiva, o Sim. Botafogo não participou nem na Taça Rio. Antes de começar o Brasileiro, Teve ele um teve um tempo. mês pra treinar É. o Botafogo, né? Pra implementar as ideias dele. E assim, E se o tivesse- Textor até passou pano pra ele, falou que os jogadores que, né? E não abertamente assim, mas entre linhas, ele falou que os jogadores que não estavam meio que fazendo o que o Renato pedia e tal, deu uma passada de pano pro Renato, mas, cara, tá difícil. Realmente o Botafogo não tem conseguido, tem sentido muita falta de certos jogadores, né? Baixos, talvez seja um dos principais aí que o Botafogo sente falta, né? Verdade. Além de algumas peças, eu acho que o Botafogo gastou muita grana, mas acabou gastando errado, né? Quem veio. Pois é. Acho que assim, o Jair, cara, que é o único que tem jogado mais, né? O Arthur joga também, aí teve o Santi lá que machucou, o Santi Rodrigues que acabou machucando, né? Mas E o de importante, sim, você não vê nenhum protagonista mesmo. não Esse cara, vê. esse aqui veio, pô, e tem jogado muito. Não tem, cara. E os jogadores, assim, que estavam bem ano passado, tu vê que caiu bastante de Caiu, o produção. Gregory caiu de produção. O Savarino, né? Cara, o Savarino ainda tenta, né? Mas é difícil, mas né? não é Muito mais o difícil. mesmo, né? Não tem. Ele não tem uma Almada com ele como ele tinha no ano passado, não tem o Júnior Santos. Exato, né? O Júnior Santos também, né? Também. O Luiz Henrique, que, pô, quebrava qualquer linha, jogava muito no Luiz Henrique, jogou muito no ano passado. O Botafogo não tem mais isso e, cara, tá cada vez mais evidente, né? Cada vez se vê mais isso, né? Ele falou que, o Renato Paiva, né, falou também na coletiva que tá numa fase muito estranha, né, cara? Falando sobre a ausência de gols, né? A fase tá muito estranha. Cara, realmente, a bola não entra. Também, né? O Botafogo teve uma chance Impressionante, muito clara num cruzamento pro Arthur, só que o Arthur é baixinho, cara. A bola veio um pouco mais alta. Se fosse o Igor Jesus, provavelmente ele ia guardar. Mas cara, assim, é realmente, difícil. a gente Os sabe... caras estão tentando também. Pois é, a gente sabe futebol, que... né? Futebol é esse. Tem jogo que as coisas não acontecem e tudo, mas, cara, Sim. quando se cria mais chances, né, se joga melhor, você tem mais possibilidade de ir lá marcar. Sim. Né? Bom, o Botafogo, cara, tá em terceiro do grupo A, né, tem 3 pontos apenas. Sim. Vai Tá ter que complicado. correr atrás do Se não me prejuízo. engano, o primeiro colocado tem 7 e o segundo 6. Universidade de Chile tá em primeiro, O Estudiantes Botafogo agora em segundo, com 6. precisa que, de preferência, um dos dois destoie, né? Vai embora e o Botafogo ganha todo mundo.
Pois é, né? Né? O próximo confronto é entre a Universidade de Chile e Estudiantes, né? O Botafogo tem um cara Sim. bobo aí, fora de casa, mas tem que vencer. Sim, vence Por o cara favor, bobo, né, meu É, amigo? por favor, né? Patou aqui, não foi? Patou não, perdeu? Rapaz, Ah, não, venceu o cara bobo, né? Perdeu foi o primeiro jogo, se não me engano, pra isso Universidade, aí. né? Universidade do Chile? Universidade de Chile, perdeu. Isso, acho que Por foi 1x0. Isso mesmo. É, enquanto o cara Enquanto o cara bobo bobo venceu em casa, venceu. 2x0. Isso Mas dá aí. pra vencer lá também, sim. né? Vamos falar de coisa feia ainda? A gente É, gostou rapaz, de vamos coisa- falar. Rapaz, Jogo do Fluminense. quem viu se arrependeu, hein? Rapaz, tá igual É, tudo, assim- esse negócio, hein, que é tudo feio, cara. Coisa feia, tá igual a gente. Feio pros dois lados. É. Então, Assim, se esperava realmente que não ia ser aquele jogo, cara, o coisa e tal, Fluminense, o Renato, com a pior do comissão que se técnica, esperava, né? decidiu, sim, decidiu que ia poupar os titulares, assim foi feito, botou os reservas. Cara, beleza, você vai poupar os reservas, a gente entende que vai ter uma dificuldadezinha ou outra, mas em passe Não, simples, beleza. Estava errando troca de passe simples, cara. Pois Não é. pode. E, pô, uma preguiça de jogar bola, né? Uma falta de vontade Coisa, né? cara, sei lá, intensidade zero. Não se espera assim quando reservas entram. Não, Sim, cara. vou A aqui, sorte cara, que fazer tudo. Né? União Espanhola é União Espanhola, irmão. Se fosse um time um pouquinho mais capacitado, É. provavelmente o Fluminense ia chegar sem a derrota. E por Foi um isso bom também. de resultado, cara. Foi um bom colocou o time de resultado. reservas, sim. Porque, tipo assim, jogou com um time reserva que... muito ruim, né? Muito mal, né? Muito mal. E o time também que foi enfrentar não era lá grandes coisas. Muito provavelmente por isso foi o time reserva, né? O Renato estudou o time, viu que tinha condições de jogar o time reserva tranquilamente, né? Mas muita dificuldade pelo lado do Fluminense. O futebol muito ruim. Nossa, mãe do céu. Foi Muita difícil, preguiça né? e... Mas ficou 1x1, tá bom, né? Sim, pro Fluminense foi ótimo. É. Jogou fora de casa, pô. Fora Isso. de casa, com o time reserva, né? E trouxe um pontinho. Melhor do que nenhum. Exato. E assim, na Sul-Americana tá aí bem, né? Então, Sim. beleza, né? sim, Empatou sim. fora de casa. 7 pontos, né? Nada são aborrece. 2 vitórias e um empate, né? São 2 vitórias, isso aí, né? Empatou ontem. Muito Então, bem. o Fluminense tá aí tranquilo no seu grupo. Tá Sim, aí sim. ainda em primeiro lugar. Fluminense que sabadão vai lá no Newton Santos, né? Encarar o Botafogo, né? Espero isso. que as coisas melhorem pros dois lados, né, Zé? No momento o Fluminense tá melhor, né? Lógico. Esquece esse Hoje jogo. sim. O Fluminense tem um a mais, Esse jogo né? não conta. O Fluminense tem um a mais, o Fluminense vai estar mais descansado. O Botafogo tá vindo, foi com o time titular pra Argentina. Isso O aí. Fluminense manteve os titulares Isso. no Rio. Então, assim, Isso, ontem foram os reservas tem que um a mais. entraram, O Botafogo pode ter a volta, né? O Jair pode voltar, né? Ainda não temos a notícia, mas pode ser que ele volte, sim. É, E, assim, já dá uma melhorada na defesa. Vamos ver. exatamente, né? Ontem, Esperar então, pra assim, ver esse jogo os aí, reservas entraram, não conta porque o time titular tá bem. O Fluminense Sim. tá bem com o Renato Gaúcho. Sem dúvida. Bom, já o Flamengo, cara, pode ter o desfalque ainda do Plata contra o Corinthians Sim, domingo. cara, o Flamengo encara o Corinthians no Maraca domingo. E o Plata, que era cotado pra ser titular no jogo lá contra a LDU, segue ele... aí ainda Sim. fora, né? Ele teve sentiu dores no joelho, Uhum. né? Na academia ainda, né? Não foi nem no gramado, foi na academia antes do jogo, ele sentiu dores e ontem ele fez aí exames de imagem que constataram um edema ósseo no joelho do jogador e, cara, o departamento médico não considera uma lesão grave. Mas virou dúvida, né? Pra sim, esse jogo sim, contra ele é o Corinthians. dúvida, vai ser reavaliado hoje, vai ser reavaliado amanhã, vai ser avaliado até o dia da partida, Até se tudo domingo. der certo. É. Muito provavelmente a gente vai ver o Plata no banco, porque o Felipe Luiz não deve botar ele titular não, pô. Também acho que não. Costuma precaver bastante, Exatamente. né? Mas assim, é um cara que tá descansado, pode ter a volta do Alexandre também, né? Que teve aquele problema nas dores de barriga e meteu o Miguel que era problema na coxa. Saiu correndo. Quem nunca, né, cara? Aquele jogo de Miguel, amigos. pô, Ih, vai minha falar, mulher tá me chamando. tu vai assumir? Não vai assumir, não vai. Não vai, né? Não vai subir, ainda mais que já jogaram esse Miguel na mídia, agora não vai falar nada, né? Mas que luta, É, Quem nunca, sim. né? Passou por Sim. isso. Acho que até o Alexandre é mais fácil de jogar do que o Plata, né? Vamos ver. Também acho. Mas É isso. Sim. Tem um jogo importante aí, cara. tem que Enfrentar vencer, o né, cara? Corinthians. Pra não deixar o Palmeiras desgarrar e nem outros entrarem na briga pela liderança. Comecinho do brasileiro, mas é bom Sim, não deixar o Palmeiras a tem galera... 2 pontos só na não vamos deixar Sim, realmente se distanciar, não. sim. Agora, cara, vamos falar do Vasco, porque o Vasco Ficou tá numa no 0 a situação 0. também difícil, né? Empatou com o Lanús na terça. E aí, Sim, cara, cara. inicia o seguinte, né? O time tá produzindo pouco e os jogadores estão cansados. Cansaço, sim. Principalmente sim. aí os que, né, criam. Cara. Sim, o Felipe Coutinho e o Nuno Moreira, né, são as principais peças de criação, digamos assim, do Vasco, né, cara? E quando eles cansam, o Vasco sente muita falta. A gente viu isso no jogo contra o Lanús aí, que os dois cansaram no segundo tempo, precisaram ser substituídos e o Vasco Aí, meio que fica... Acabou, né? Acaba a criatividade. O É. Paê, que poderia, talvez, É. ser uma luz no fim do túnel, tá machucado, não jogou. Essa luz tá Né? meio E também, apagada, né? isso aí, também não tem feito bons jogos, né, cara? Infelizmente, o Paê parece que tá tranquilo aí com o fim de contrato e não quer mais, tá só curtindo Nada aborrece. o restinho de contrato pra ir embora, né?
Porque, Tá aparecendo mesmo, né? cara, infelizmente o homem não quer mais, não. Ao que tudo indica, o homem não quer mais jogar, não. Pois é, e aí o que acontece? O Vasco é realmente sentindo muito, cara. O Fábio Carille Sim. precisa ver isso. Mas também é difícil. O O Pedrinho problema falou, são as não, peças, cara. o nosso elenco é muito bom, é o 8º aí, né, melhor elenco. Mas assim, Cara, se assim- mostra que não é bem assim. Assim, quando você escuta uma declaração dessa de um presidente, irmão, E aí o técnico vai falar que não, porque o Sim. Pedrinho tá lá bancando ele. Vai falar, não. cara, como é que ele... Pô, tu fala pra torcida do tamanho da torcida do Vasco, né, que tá acostumada. Tudo bem que tem um bom tempo que o Vasco não ganha nada, que, né, não tem nem brigado muito por títulos. Mas, pô, você fala pra uma torcida que já viu, pô, o Vasco ganhar vários títulos grandes, Time Libertadores, gigante, né? Exato. E assim, você virar pra, não, mas a gente tem o 8º melhor elenco. Não, precisa de reforços. Pô, Não, no precisa. mínimo, ele fala, a gente tem um elenco com condições de brigar Isso. pela Libertadores. Não precisa falar título, né? Já que acha que não, fala da Libertadores, né? Até porque a gente tem, às vezes, G6, G7 aí, verdade. né? Então, Eu posso falar, o pô, time cara, eu é acho que o competitivo, Pedrinho vacilou nessa. ele podia falar, competitivo. Sim. Tá aí pra competir, né? Sim, Tá bem. fala que é competitivo, mas, cara, eu acho que o Vasco vai precisar, aí, ainda mais que vai sair o Paê, salário alto e tal, se realmente concretizar a saída dele. Salário alto e o Vasco deve trazer alguém que faça a posição ali. Precisa trazer alguém que dê conta, né? Porque Exatamente. ficar só na conta do Coutinho não dá, até porque o Coutinho costuma abrir o bico de vez em quando, né? Pede pra descansar e acaba sentindo também. Não, né? jogar quarta, assim, né? E domingo. Podia trazer o ou Neymar, sábado. o Vasco encaixa. rapaz. Aí reveza com o Coutinho. Brincadeira, o Coutinho tem jogado, Eu até acho o Coutinho que vai tá tendo uma ser sequência jeito. boa, Não, né, tem ultimamente. sim, tem sim. Mas assim, realmente jogar direto não dá pro Coutinho. Sim, E aí o fica Vasco ruim. sente muito, né? Sim, E sim. agora tem um desafio em Minas Gerais, né? Cara, Vai Cruzeiro. encarar o Cruzeiro aí. Jogo Domingão. de desesperados, não, né? Ainda Acho não, que né? ainda não. Se bem que o Cruzeiro ganhou na última rodada. né? Ganhou bem. Mas assim, não pode dar mole não, né? Não. Vasco? Dá pra ganhar o Depois- Cruzeiro lá, Vasco. Dá pra ganhar. O Cruzeiro não tá lá essas coisas, não. Isso aí, pra não ficar ninguém Se jogar desesperado. Gabigol e companhia, Dudu e companhia, dá pro Vasco. Dá, né? Estão mal demais. Nossa, mas já o Cruzeiro investiu mundos. Rapaz. Tá feia a coisa pro Ah, Cruzeiro. mas né? ninguém avisou eles, não. Avisaram, não é possível, Não né? precisava nem avisar, cara. Só via Ninguém- jogo. Não vê ninguém- jogo. Não é possível. Não é possível que lá ninguém via jogo. Ninguém contou pra eles, não. Ninguém contou, rapaz. Só o Gabriel que gostava do Gabigol, iludido. Não faz isso não. Ele tem um pôster Chora lá, e tudo, chora. tem um Toda vez que pôster ele do acorda de Gabigol. manhã, ele dá um beijinho no É pôster. isso aí, é bonito. Bom dia, cara. Gabigol, É isso ele aí. fala. Que saudade de você, cara. Saudade. Volta pro No Mengão, Flamengo Gabigol. é verdade, cara. Daqui a pouco Aí eu vou fazer uma chora um hashtag. pouquinho, desce aquela lágrima de tristeza. E assim, tem um tempo, ele não conseguiu se recuperar ainda, cara. Não. Mas a gente Aí tá entende, jogando Gabriel. nada lá. Volta pro Flamengo, tu vai jogar bola, fica assim, A culpa Chora. é do Não pode falar de Cruzeiro. Gabigol com ele não, que ele Não, é chora. verdade. A culpa é do Cruzeiro, cara. Não é sua, Sim. cara. Você, pô, é um ué. cracaço, realmente. Não, o Gabriel joga nada também, não. Lá na TV joga muito. Agora, né? Não, mas tô falando do Gabigol, Futebol. cara. Ah, Gabigol? É, ué. Isso aí que ele é Ele rapper falou agora. isso, né? Ele é rapper, ele não é bom de bola, não. Não, o Acabou o futebol. Gabriel daqui eu não sei, né, cara? É um aposentado em atividade, eu acho, Gabigol. Já, né? Aquele abraço, então, Faz cara. tempo, amigo, faz tempo. Momento fofoca com o Felipe Abreu. Valeu, Até amanhã, irmão, cara. tamo junto. Valeu, tchau. Esporte Terê. Esporte Terê FM.